Abra sua Bíblia. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo número 5. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, glória a Jesus. Acha na sua Bíblia e vamos compartilhar da leitura bíblica, da leitura da palavra de Deus. João capítulo 5 diz a palavra de Deus. Disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia de certo em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois de movimentar as águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E havia um homem ali que estava enfermo há 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? E Jesus, vendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? E ele respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou curado, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E você pode dizer amém? Amém. Diga para quem está do seu lado: Jesus. Diga: Jesus tem boas notícias para você hoje. Você pode glorificar a Deus por isso? Ouça-me, por favor. Eu não serei extenso. Ouça-me. Vou pedir às crianças para ficarem quietinhas só um pouquinho, só até o pastor terminar de pregar. Ouçam-me. Jesus estava subindo para uma festa, e ele ia a Jerusalém. A festa já tinha começado, mas reparem que nenhuma festa, William, é festa se Jesus não estiver nela. A festa pode ter tudo, se não tiver Jesus, não é festa. Tem um hino até que diz que a festa pode ter cantor e pregador e convidados nobres, mas sem Jesus a festa é pobre. Jesus foi para uma festa, mas no caminho da festa, Jesus para num lugar onde não havia festa. Jesus para num lugar em que as pessoas estavam doentes, precisando de ajuda, um lugar onde havia muitas pessoas enfermas. Imagine que Jesus fosse para o centro de Santa Cruz, vamos dizer assim, e parasse no Hospital Pedro II, onde tem muita gente doente. Eu estive lá hoje visitando uma pessoa, gente pelos corredores, enfermaria lotada. Jesus para naquele lugar, e alguma coisa chama a atenção de Jesus. Ele vê que naquele lugar, irmão Luciano, tinha um homem deitado. Ora, geralmente os médicos atendem por prioridade. A Andressa, que trabalha com médicos, sabe disso.
Os médicos atendem com prioridade quem está em estado mais grave, mais urgente. E Jesus para e observa que aquele homem estava naquele estado, tinha muito tempo, 38 anos. Quantos anos? Quantos anos? 38 anos. Dá para casar? Nesse tempo dá para casar? Dá. Dá para fazer faculdade? Dá. Em 38 anos dá para construir uma casa? Dá para trabalhar bem numa empresa? Dá. 38 anos é uma vida. Ele estava ali há 38 anos, uma vida inteira, esperando o seu momento de ser curado. Geralmente os médicos atendem prioridade a quem está mais grave. Jesus também é médico, só que com Jesus o caso é diferente. Jesus não atende por prioridade quem está mais grave, ele atende por prioridade quem tem mais fé. O Jesus é diferente, ele não prioriza quem é mais antigo na igreja. Muitas pessoas chegaram ontem e têm mais fé do que nós que estamos há muitos anos. O problema com Jesus não é antiguidade na igreja, é fé. Jesus chegou ali e tinha muitos enfermos ali, Andresa, mas Jesus prestou atenção em um só. Só um conseguiu chamar a atenção de Jesus. Jesus olhou para ele e chegou perto dele e olhou para ele e disse: você quer ficar curado? Imagine o que é que você responderia para Jesus hoje, se Jesus chegasse para você e dissesse, como ele disse para o cego: o que você quer que eu faça? O que você responderia para Jesus? Pergunte à pessoa que está do seu lado: o que você responderia para Jesus? Qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta que você daria para Jesus? Se Jesus te perguntasse agora: o que você quer de mim? Qual é a sua prioridade? Você quer que eu faça o quê? Jesus pergunta àquele homem e diz para ele: o que você quer? É ficar curado? Você quer ficar são? Mas ao invés de dar a resposta que Jesus queria ouvir, ele reclama. Ele diz: eu até quero, mas quando eu vou pular no tanque, sempre vem um na minha frente. Porque diz o costume judaico que naquele tanque havia um anjo que descia até o tanque e agitava as águas, e qualquer pessoa que fosse jogada no tanque, quando o anjo descia e agitava as águas, ficava curada instantaneamente de qualquer enfermidade. E ele disse: Senhor, toda vez que eu tento me arrastar até lá, tem um que é mais rápido e pula antes do que eu. E eu continuo aqui, esperando. Eu imagino Jesus dizendo: mas eu não perguntei se você tem ou não tem ninguém por você. Eu perguntei se você quer ficar curado. É como se eu chegasse para o Aurélio e dissesse para o Aurélio: Aurélio, você quer água? E ele dissesse: mas não tem copo. E eu dissesse para ele: mas eu não perguntei se tem copo ou não. Eu perguntei se você quer água. A pergunta precisa ser respondida como ela foi dirigida. Jesus não perguntou se ele tinha ou não tinha alguém que ajudasse ele. Jesus queria saber se ele queria ficar são. Aí ele disse: Senhor, tem ninguém que me ajude. Até parece que Jesus precisava da ajuda de alguém para fazer com que ele ficasse são. Até parece. Jesus disse: e aí, você quer ficar curado? E ele começa a reclamar. Ele via o milagre, mas não recebia o milagre. Deu para entender? Ele via todo mundo indo, mas ele não ia. Ele via todo mundo chegando, mas ele não chegava. Ele via todo mundo tomando posse, mas ele não tomava posse. Ele via todo mundo contando a vitória, mas ele não podia contar. Aí ele disse para Jesus:
estou na beira, o anjo desce, o povo fica curado e eu não. É como aquele paralítico da porta do templo. Ele via todo mundo entrar no templo, mas ele não podia entrar, porque ele era paralítico. Ele ficava sempre na porta. Tem gente que entrou aqui nessa noite, me diz o Espírito Santo, que você, o máximo que faz aí até a porta. Está sempre na porta. Sempre na porta. Essa noite eu profetizo para você: chegou o seu tempo de sair da porta. Essa noite Jesus está dizendo para você: eu não perguntei as suas dificuldades. Jesus está dizendo: eu não quero saber quais são os seus problemas, eu quero saber qual é o tamanho da sua fé. Para Jesus não interessa o tamanho dos seus problemas. Não, você está enganado e equivocado com Jesus. Jesus não quer saber qual é o seu problema, porque a hora que Ele quiser, seja qual for o problema, Ele pode dar solução. Ele quer saber se você tem fé para receber vitória. É diferente. É diferente você chegar para o médico e contar o que você sente. É diferente você chegar para o médico e contar o que você sente do que dar palpite ao médico. Uma vez eu cheguei para o médico e falei: doutor, eu estou sentindo isso. Aí ele falou: tá anotando, escrevendo. Aí aquilo foi me dando nervoso, porque geralmente o médico fala, o médico não falava. Ele foi anotando. Eu falei: o senhor podia me passar um anti-inflamatório? Aí ele levantou a cabeça e falou assim: o médico aqui é quem? Eu ou você? Aí eu falei: pois é. Ele falou: pois é, quem sabe que tem que passar sou eu, não é você. Assim é Jesus. Muitas vezes nós queremos dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas é Ele quem sabe o que Ele tem que fazer na nossa vida. O que nós precisamos é ter fé para receber o milagre. Você só precisa crer. É Jesus quem sabe o que vai fazer. Você tem que crer. Aquele homem cego que Jesus curou, ele não sabia quem era Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você crê no Filho de Deus? E ele olhou para Jesus na inocência dele e disse: Senhor, quem é ele? Me diga, eu quero crer. Jesus olhou no olho dele e disse: sou eu o que falo contigo. Aí ele disse: eu creio, Senhor. E nunca mais ele ficou cego. Porque Deus é assim. Deus não faz obra pela metade. Deus não dá paliativo para ninguém. Ele entra na raiz do problema e resolve o problema. É muito ruim quando você vai no médico, quando você vai nesses postos de saúde da vida e o médico diz assim: é virose. Aí te dá um negócio lá, você toma. Eu escutei uma história, minha mãe contava uma história, minha mãe dizia: meu filho, você não pode viver a base de crença, você tem que viver na base da fé. Crença é uma coisa, fé é outra. Crença qualquer um tem, fé são poucos. Crença qualquer pessoa pode ter, fé é diferente. A crença tem um limite, a fé não tem limite. A fé não conhece limites. Crença é você pedir uma coisa e mais ou menos acreditar. Fé não. Fé é você bater numa parede acreditando que é uma porta. Isso é fé. A crença vai ao limite da razão. A fé ultrapassa os limites da nossa razão. Ultrapassa. Fé é totalmente diferente de crença. Fé não tem nada a ver com crença. O Jesus que eu estou dizendo a você, ele não precisa de um ponto de contato, não. O ponto de contato de Deus com você é a sua fé. Esse Jesus que eu estou pregando aqui não precisa que você faça nada mais do que crer nele. Ele disse: quem crê em mim pedirá o que quiser e receberá para que eu seja glorificado. É o que quiser. Ele não disse 90%, 10%, 50%. Jesus disse assim: hoje eu estou mais ou menos com poder, então vocês pedem aí 50% que eu faço. Não, Jesus disse: tudo o que pedires em meu nome crendo,
o que você tem. Pastor, eu acredito mais ou menos. Então é crença. Pastor, assim eu acredito, mas ainda tenho umas dúvidas. É crença. Não, pastor, eu acredito e não duvido. É fé. Glória a Deus. A fé vai contra tudo que nós acreditamos. A fé é assim. A fé não é coisa de pessoas normais. Aliás, eu quero dizer a você que Deus não abençoa pessoas normais. Deus não entrega a bênção na mão de gente normal. Deus só abençoa os loucos. Peraí, pastor, você está me chamando de louco? É claro que nós que temos fé para o mundo, nós somos loucos. Por acaso você já viu Deus? Você já viu Deus? Como que você está aqui uma hora dessa da noite, numa plena segunda-feira, falando com alguém que nem sequer você viu? Como? Você está aqui, levantando a mão, fechando os olhos, falando com uma pessoa que você nunca viu. Isso é o quê? Para o mundo é loucura, mas o apóstolo Paulo escreve e diz que para nós é poder de Deus. Essa é a fé. É o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos. Sabe o que aconteceu? Ele só sabia reclamar. Mas veja a ordem imperativa de Jesus. Jesus não falou para ele assim: William, tenta levantar. Não. Jesus não falou para ele assim: Camila, dá um jeito de levantar. Não. Jesus não disse para ele: Carla, vê se você levanta. Não. A ordem foi imperativa. Jesus deu uma ordem para ele direta. Jesus, levante-se. Ele ficou olhando. Quando Jesus liberou a palavra, Éder, e disse levante, a palavra que Jesus liberou entrou nele em forma de poder. Ele era paralítico, ele não andava. Quando Jesus disse levante-se, a palavra entrou no ouvido dele e foi direto na raiz do problema. Imagina alguém que não anda, você dizer para uma pessoa levanta, é uma palavra idiota. É uma idiotice você dizer a alguém levanta se ele não anda. É uma completa idiotice. Se Jesus não fosse Deus, seria um completo idiota em dizer ao paralítico para levantar. Só que tem que Jesus não é idiota. Jesus não é alguém que está por aí sem o que fazer. Não. Jesus não faz visita de cortesia quando ele chega para resolver o problema. Quando Jesus fala para ele, levante-se. Glória a Deus. Aleluia. A voz de Jesus chega no ouvido dele e desce até a coluna dele. Ai, John Menes. Desce até a raiz do problema. De repente, ele está deitado. Olha para mim aqui que eu vou ilustrar. Ele está deitado. As pernas estão lá. Jesus levanta. Aí ele começa a sentir as pernas. Jesus, levante-se agora e pegue a sua cama. E ele se levanta. Quem estava lá, imagina a cara de quem estava lá. O Jesus não tinha meio termo. Jesus chegou no túmulo de Lázaro e ele não falou: Lázaro, será que você está vivo? Não, ele disse: Lázaro, vem para fora. E o camarada que estava morto há 4 dias saiu andando. Não tem meio termo com Jesus. Ou é, ou é. Alguém me disse outro dia: será que a igreja vai prosperar? E eu falei: você tem dúvida? A pessoa disse: não mais. Eu disse: Deus não conhece a palavra mais. Não existe essa palavra no vocabulário de Deus. Deus não conhece a palavra talvez. Não existe para ele, não existe isso. Mas talvez, se for, se der, dúvida, essas palavras existem no nosso vocabulário, de Deus não. Com ele, ou é, ou é. E detalhe, quando Deus dá uma ordem, o que tem em volta tem que se virar para acontecer. Jesus disse para ele: levanta. Eu não sei como ele fez para levantar, mas ele levantou. A Bíblia diz que ele ficou em pé. É igual o cego. Quem foi que falou do cego aqui de Jericó? O cego, quem foi que falou do cego? Esqueci quem falou do cego. Qual era? O cego. Jesus curou ele, aquele cego que andava na beira do caminho. Mas teve um
que Jesus encontrou com ele, Luciano, e falou assim para ele: você crê que eu posso fazer isso? Aí ele disse: eu creio. E o Senhor disse para ele assim: já que você crê, deu uma cuspida no chão. Quem estava em volta de Jesus deve ter chamado Jesus de louco. Jesus, escuta, a Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão e fez lama com a saliva e colocou nos olhos dele e virou as costas para ele e disse: vai e lava os olhos. E a Bíblia não diz, como disse o Aurélio, que ele pegou na mão de alguém e falou: me leva lá no tanque. Não, a Bíblia não diz, não explica se ele foi tateando, se alguém levou ele. Não, o tanque de Siloé ficava 8 quilômetros da onde Jesus encontrou ele. A Bíblia não diz como ele chegou lá, mas a Bíblia é clara em dizer que ele foi, lavou e começou a enxergar. Olha para quem está do seu lado e fala essa palavra para essa pessoa e com fé. Diga para essa pessoa: quem tem fé, dá um jeito. Deu para entender? Quem tem fé sempre dá um jeito. Veja bem, Jesus está lá, tranquilo, ensinando o sermão dele lá, falando a palavra. Jesus estava na casa de um tal Simão. Aí, de repente, Jesus falou: o que é isso? Começou a cair pedaço de teto. Começou a cair reboco do teto, do telhado. Aí Jesus olhou e disse, parou, porque diz a Bíblia que tinha um homem também paralítico, que eles não puderam colocar pela porta. Mas quem tem fé, dá um. Aí a Bíblia diz que 4 homens colocaram ele pelo telhado. Imagina Jesus pregando, e eles não estão nem aí, batendo no telhado, quebrando tudo. Jesus pregando, olhando para cima, e eles quebrando tudo, Senhor. Você chega na presença dele, a gente dá um jeito, mas a gente coloca você lá. A gente dá um jeito. Jesus está olhando e eles estão colocando. E a Bíblia diz que quando colocaram o homem, foi a primeira coisa que Jesus disse: seus pecados estão perdoados. Levanta, toma a tua cama e anda. Quem tem fé sempre consegue. Sempre. Uma vez eu ouvi de uma pessoa da minha família. Eu ouvi: você foi criado sem pai, criado no Rio de Janeiro, no meio dessa bandidagem, para virar bandido. E eu falei para aquela pessoa: não vou ser bandido, eu vou ser pastor, você vai ver. Eu estou aqui. É fé, é o poder da fé. A fé tem um poder tão sobrenatural, você não tem noção do poder que a sua fé tem. O diabo tem medo, ele fica apavorado quando ele vê alguém que tem fé. Tem gente que tem tanta fé, que se eu disser assim: tá vendo isso aqui? Estou vendo, é uma toalha. Pois é, isso aqui é um pedaço de ouro, toma. Tem gente que tem tanta fé que ele fala: eu acredito que é um pedaço de ouro. O diabo tem raiva dessa gente. A fé é uma coisa que você precisa exercitar ela. Uma senhora na Baixada Fluminense, eu não sei o seu nome, eu só escutei a história. Conta a história que ela tinha 3 filhos. Uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. Ela foi para uma consagração.
naquela consagração ela orou a Deus, pregou a palavra. Quando ela estava voltando para casa, ela viu os bombeiros na porta da sua casa. Ela correu, falou: o que deve ser isso, bombeiro na porta da minha casa? E ela constatou que a sua casa tinha pegado fogo. Os 3 filhos não puderam sair e morreram asfixiados pela fumaça, intoxicados. Pegaram as crianças, levaram para o hospital e deitaram naquela pedra do necrotério. Ela falou com o médico e disse: eu posso ir lá ver o corpo dos meus filhos? E o médico disse: pode. Ela entrou no necrotério, sem que o enfermeiro percebesse. Ela fechou e trancou a porta. O enfermeiro ficou lá fora batendo na porta da casa. Ela começou a passar a mão na cabeça do primeiro filho. E ela disse: Senhor, eu não estava na farra, nem no pagode, nem no carnaval. Eu estava na tua casa. Esse aqui, quem me deu foi o Senhor. As lágrimas dela, Andresa, pingaram no rosto do garoto. E o garoto fez assim, ó. Ela começou a pegar as lágrimas e foi para o segundo e disse: Jesus, esse aqui também, o Senhor que me deu ele. E passava as lágrimas dele. O segundo respirou fundo. Ela foi para o terceiro e começou a passar as lágrimas no rosto do terceiro. E Deus ressuscitou os 3 filhos dela. Os 3. Ela abriu o necrotério, os médicos quase caíram duros no chão. Ela foi para a sala do médico, o médico disse: mulher, você é uma mulher de muita fé. Ela colocou os 3 filhos sentados na frente do médico. O médico disse: muito bem, leve eles para casa. Você precisa dar a eles leite, para que eles se desintoxiquem completamente os pulmões, dê a eles bastante água, leite, suco. E a mulher disse: doutor, você não está entendendo, a minha casa pegou fogo, mas eu vou dar leite. O médico disse: mulher, se esse Deus que você serve pode ressuscitar os teus 3 filhos, abre a torneira da sua casa que sai leite, mulher. Pastor, o que é isso? Isso é fé. Você precisa crer no que Deus fala com você. Creia! O que Deus falou com você vai cumprir sem cair uma vírgula. Isso é fé. Pastor, você está falando dos outros. Muito bem, vamos falar de mim mesmo. Eu vou falar para você de mim, do que aconteceu comigo. Eu estive à beira da morte. Melhor, eu estive morto. Morto durante 12 minutos, seu cérebro funcionar e o coração bater. É isso mesmo que você está entendendo? Sem o cérebro funcionar e o coração bater durante 12 minutos. 6 minutos sem o cérebro funcionar já é morte cerebral constatada. Eu fui o dobro. 12 minutos sem o cérebro funcionar e o coração bater. Uma pessoa que o cérebro não funciona, o coração pode até parar, mas se o cérebro parar, está morto. Ligaram para a casa da minha irmã lá em Marechal Hermes, falaram para ela: está morto. Ligaram para minha outra irmã: está morto. Ligaram para meus colegas do quartel: está morto. Mas quando chegaram lá de manhã, eu estava sentado na maca balançando as pernas. Isso é fé. 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 Naquela noite de Copa do Mundo. Copa do Mundo, você sabe que os médicos também vêm jogo, sabe? Eles ficam tudo amontoados na sala. Só que nesse dia não tinha médico nenhum, só tinha um médico. E ele não estava naquela ala, estava na outra ala do hospital, lá do outro lado. Mas quando deu 4h40 da manhã, eu vi uma pessoa toda de branco, como o médico entrasse. Aí ele parou do meu lado. Eu vi. Tem gente que diz que quem está em coma não vê e não ouve. Vê e ouve. Eu sou prova disso. Quando você for orar para alguém em coma, ore e faça o apelo, porque a pessoa vê e ouve tudo. Tudo. Eu vi ele entrar.
eu sinto a presença dele aqui. Parou do meu lado e colocou a mão assim no meu peito e falou comigo e disse: o que você está fazendo aqui? Eu queria falar, mas não podia. Eu tinha forças para falar. Eu fazia uma força muito grande para falar. E eu disse, no meu pensamento eu falei com ele, eu disse: eu estou morrendo. Estou morrendo. Mas ele falou comigo e disse: levanta daí. Levanta! Eu botei a primeira perna, botei a segunda. Aquele negócio agarrado no dedo, soro, tudo no nariz. Tirei tudo, tirei o soro, tirei tudo. A mulher chegou na porta do quarto e disse: por favor, volte para sua cama. Eu disse: não tem comida nesse hospital, não tem água, não tem nada. E saí andando. A mulher veio andando atrás de mim, ninguém entendeu nada. O Jesus que eu estou pregando a você é aquele que dá vida a quem já está morto. É uma experiência de quem conhece Deus. Eu não estou falando do que os outros dizem, eu estou falando do que aconteceu comigo. Ouçam-me. Esse mesmo Jesus está presente aqui. Você não pode vê-lo, mas vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Você não pode vê-lo, mas você vai ver a partir de hoje o que Deus vai fazer na sua vida. Você crê? Você crê? Como Jesus perguntou ao cego, eu pergunto a você agora: você crê no Filho de Deus? Se você crê, diga: eu creio. Essa declaração é o bastante para você ser abençoado. Quando Jesus, irmã Isabel, disse para ele: não é religião, Jesus é o Filho de Deus, ele é Deus em pessoa. Eu não estou aqui pregando a verdade de Deus, não estou aqui pregando o movimento evangélico, não, eu estou pregando Jesus Cristo para você. Não importa para Jesus quem você seja, para Jesus você pode ser o melhor tipo de pessoa ou o pior, para ele tanto faz. Se você está lá em cima, ele está acima. E não existe ninguém acima dele. E se você está lá embaixo, não importa o quanto profundo você esteja, ele te resgata. Mas Jesus tanto faz o que você é. Tanto faz o que você fez. Tanto faz o que você anda fazendo. Aquele ladrão que Jesus perdoou na hora da morte, quando ele chegou no paraíso, alguém deve ter perguntado para ele: o que você era lá na terra? Profeta? Ele disse: você era o que era na terra? Apóstolo? Não. Você era o que era sacerdote? Levita? O que você era? Você orava, cantava, tocava na igreja? O que você fazia? Imagina um ladrão dizendo lá no paraíso, o ladrão dizendo: eu era ladrão. E alguém dizendo para o ladrão: ladrão? Mas você veio para aqui? E o ladrão respondeu: é porque eu encontrei com ele na hora da morte, foi por um fio. O ladrão chegou lá do outro lado cheirando a fumaça, quase que foi no inferno. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus disse: hoje mesmo, se você crer, você estará comigo no paraíso. Chegou no céu cheirando a fumaça, quase que vai. Jesus é assim. Jesus é bom. Eu vou repetir, porque essa palavra me deixa emocionado. Essa palavra me deixa emocionado. Jesus é bom. Essa palavra me faz chorar. Jesus é bom. A gente pode não prestar, mas Jesus é bom. O ladrão não prestaria nada, é ladrão. Mas Jesus falou para ele: se você crê em mim, você vai viver no paraíso. Talvez você diga: pastor, Jesus não vai me querer, eu já pequei muito. Jesus não vai me querer, pastor, eu sou uma pessoa muito difícil. Eu sou difícil de lidar, difícil de conviver. Eu sou muito incrédulo, eu sou isso, eu sou aquilo. Para Jesus não importa. Não importa. Só importa que você acredite em mim. E eu
profetizo agora, pela autoridade que me foi dada pelo Senhor, que todas as correntes de incredulidade sejam quebradas sobre a sua vida agora. Eu profetizo que a sua alma e a sua família pertencem exclusivamente a Jesus. Eu determino isso sobre você. O diabo não tem poder nem para tocar no cachorro que tem na sua casa, em nada que é seu, quanto mais na sua alma. Sua alma pertence ao Senhor. Sabe por que o diabo nos odeia? Ele não nos odeia porque nós somos evangélicos. É engano nosso. O diabo te odeia não é porque você é crente ou é católico. O diabo não te odeia porque você é pobre ou rico, tem o cabelo duro como o meu ou liso. O diabo não te odeia porque você anda de carro a pé. Ele te odeia porque você existe. Satanás te odeia porque você existe. A nossa simples existência é o bastante para irritar o diabo, porque toda vez que ele olha para nós, ele é obrigado a se lembrar de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por gentileza, dê a mão a quem está do seu lado, por favor. Por favor. Aleluia. Eu sinto que o Senhor está aqui. Eu sinto que Jesus está aqui. Aleluia. 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 Você que me assiste pela internet, pelo YouTube, Jesus alcança você onde você estiver. Não importa se você esteja drogado, alcoolizado, se prostituindo, fazendo um monte de besteira, Jesus alcança você aonde você estiver. Aqui no Brasil ou do outro lado do mundo, Jesus alcança você. Se você crer, Ele te alcança. Feche os seus olhos. Feche seus olhos agora. Será que você está sentindo esta presença tão boa que eu estou sentindo aqui? Será que você consegue sentir essa paz no seu coração agora? Será que você consegue sentir essa paz tão grande? Aleluia! Que só Jesus pode dar essa paz. Só Ele. Eu tenho tantos problemas, tantas preocupações, mas eu sinto paz na minha alma, porque eu sou de Jesus, custe o que custar, aconteça o que acontecer, minha alma é dele. A minha alma pertence a Jesus. Aconteça o que acontecer, der o que der, Jesus é Senhor da minha alma. Deixe que eu ore por você agora. Deixe que eu ore por você. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Deus da minha vida. Senhor da minha alma. Eu suplico a Ti agora, Senhor. Venha abençoar esse povo, essa gente boa e honesta que Te ama. Ah, Senhor, muitos que vieram aqui esta noite não tem mais a quem recorrer. Eles vieram aqui porque eles confiam no Senhor. Eles acreditam que o Senhor está aqui. E eu também creio, eu tenho a certeza que o Senhor está. Jesus, oh Jesus, Tu és o mesmo, Tu não mudaste. Eu te suplico, Senhor, ouve minha oração e abençoa esse povo, essa gente tão sofrida, Senhor, essa gente que tem chorado tanto, que tem sofrido, que tem tido tantos problemas. Oh, meu Senhor, o
quiser, o Senhor pode resolver tudo. Tudo, Senhor. Tu pode resolver tudo. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar solução. Então toca na vida desse povo e dê a eles a cura, a libertação, a bênção completa. Liberta seus familiares, esta mãe, este pai que ora pelos seus filhos, os filhos que oram por seus pais, os esposos que oram pelas esposas, e as esposas que oram agora por seus maridos. Alcança-os agora, onde quer que eles estejam, e dê a libertação, dê a vitória, Pai. O teu sangue tem poder para nos dar vitória. Eu repreendo, eu anulo, em nome de Jesus, todo mal está anulado, está desfeito. Satanás, eu declaro que você não tem mais autoridade sobre a vida destas pessoas. Senhor, eu declaro agora sobre eles a tua bênção, e eu profetizo que eles sairão daqui muito mais abençoados do que vieram, pois a glória será sempre para ti, Senhor. A glória será sempre para ti. A glória é só tua, Senhor. Nenhum homem pode fazer o que o Senhor faz. Nos abençoe nesta noite. Seja conosco. Nos dê vitória, Pai. Que nós voltemos para as nossas casas hoje alegres pela sua presença. Dá o alívio das dores que esta pessoa tem sentido. E quando eu digo dores na alma. Dá o alívio, dá a paz, a tranquilidade, para que eles descansem no Senhor e saibam que o Senhor é Deus. Senhor, eu te peço também, alcança agora a vida do irmão José, que está enfermo, Senhor. Alcança ele agora. Alcança a vida do José, da saúde a ele. Dê saúde, Senhor. Dê a ele vida, saúde. Repreende todas as enfermidades. Alcança também, Senhor, a Fernanda, que está internada lá no Hospital Dom Pedro. Alcança a Fernanda, Senhor. Conforta seu coração. Levanta a tua serva daquele leito. Alcança ela, a sua família. Teu servo, o pastor Adriano, seu esposo. Nós suplicamos a ti que o Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas e dê a eles a vitória. Cada um de nós que está aqui, nos leve em paz, e que a tua mão venha nos guiar. Eu te peço. Eu concordo com a vitória de cada pessoa que está aqui. Que assim seja, em nome de Jesus. E quantos creem, digam comigo amém.